1 Reis, capítulo 7. A construção do Palácio de Salomão. Porém, Salomão estava construindo a sua própria casa havia 13 anos, e ele terminou toda a sua casa. Ele construiu também a casa da floresta do Líbano. O seu comprimento era de 100 côvados, e a sua largura de 50 côvados, e a sua altura de 30 côvados, sobre 4 fileiras de pilares de cedro, com vigas de cedro sobre os pilares. E ela foi coberta com cedro acima das vigas, que se assentam sobre 45 pilares, 15 em uma fileira. E havia janelas em 3 fileiras, e luz estava contra luz em 3 fileiras. E todas as portas e postes eram quadrados, como as janelas. E luz estava contra luz em 3 fileiras. E ele fez um pórtico de pilares. O seu comprimento era de 50 côvados, e a sua largura de 30 côvados. E o pórtico estava diante deles. E os outros pilares e a viga grossa estavam diante deles. Então ele fez um pórtico para o trono, onde poderia julgar, o pórtico de juízo, e cobriu com cedro de um lado do chão até o outro. E a sua casa, onde ele habitava, tinha um outro pátio dentro do pórtico, o qual era de feitio semelhante. Salomão também fez uma casa para a filha de Faraó, a quem havia tomado como esposa, semelhante a este pórtico. Todos estes eram de pedras caras, segundo as medidas de pedras talhadas, serradas com serras, por dentro e por fora, desde a fundação até a cumeeira, e assim na parte externa, em direção ao grande pátio. E a fundação era de pedras caras, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E na parte superior estavam pedras caras, segundo as medidas das pedras talhadas e cedros. E o grande pátio ao redor era de 3 fileiras de pedras talhadas, e uma fileira de vigas de cedro, tanto no pátio interno da casa do Senhor, como no pórtico da casa. E o rei Salomão mandou retirar Hirão de Tiro. Ele era o filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o seu pai era um homem de Tiro, um trabalhador do bronze, e era cheio de sabedoria e entendido e astuto para executar todos os trabalhos em bronze. E ele veio até ao rei Salomão e executou todo o seu trabalho. Porquanto ele fundiu 2 pilares de bronze de 18 côvados de altura por peça, e uma linha de 12 côvados envolvia a ambos. E ele fez 2 capitéis de bronze derretido, para serem postos no alto dos pilares. A altura de um capitel era de 5 côvados, e a altura do outro capitel era de 5 côvados. E redes de trabalho trançado, e redes em forma de correntes, para os capitéis que estavam no alto dos pilares, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. E ele fez os pilares e 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam no alto com romãs. E assim fez para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto dos pilares eram lírios trabalhados no pórtico, 4 côvados. E os capitéis sobre os 2 pilares também tinham romãs no alto, em cima do bojo que estava junto à rede. E as romãs eram 200, em fileiras em redor sobre o outro capitel. E ele levantou os pilares no pórtico do templo, e levantou o pilar da direita, e chamou-a de Jaquim, e levantou o pilar esquerda, e a chamou de Boaz. E no alto dos pilares havia lírios trabalhados. Assim foi terminada a obra dos pilares. E ele fez um mar derretido, 10 côvados de uma borda até a outra. Ele era todo redondo, e a sua altura era de 5 côvados, e uma linha de 30 côvados o envolvia em redor. E debaixo da sua borda, em redor, havia botões que o envolviam, 10 por côvado,
envolvendo o mar ao seu redor. Os botões foram fundidos em 2 fileiras, quando ele foi fundido. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte e 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes traseiras estavam para dentro. E ele tinha 1 palmo de espessura, e a sua borda foi confeccionada como a borda de uma taça, com flores de lírios. Ele continha 2.000 batos. E ele fez 10 bases de bronze, 4 côvados era o comprimento de uma base, e 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E a obra das bases era desta forma: elas tinham bordas, e as bordas ficavam entre os ressaltos. E nas bordas que ficavam entre os ressaltos eram leões, bois e querubins. E sobre os ressaltos havia uma base acima, e debaixo dos leões e dos bois havia certos acréscimos feitos de material fino. E cada base tinha 4 rodas de bronze e chapas de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes por baixo. Debaixo da pia estavam suportes fundidos ao lado de cada acréscimo. E a sua boca dentro do capitel e acima era de 1 côvado. No entanto, a sua boca era redonda, segundo o feitio da base, 1 côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhas com as suas bordas quadradas, não redondas. E debaixo das bordas havia 4 rodas, e os eixos das rodas eram unidos à base, e a altura de uma roda era de 1 côvado e meio. E o feitio das rodas era semelhante ao feitio de uma roda de carruagem. Os seus eixos e as suas cambas, e os seus cubos e os seus raios eram todos derretidos. E havia 4 suportes nos 4 cantos de uma base, e os suportes eram da própria base. E no alto da base havia um aro de meio côvado de altura, e no alto da base os seus ressaltos e as suas bordas eram do mesmo. Porque nas chapas dos seus ressaltos e nas suas bordas ele entalhou querubins, leões e palmeiras, segundo a proporção de cada um, e acréscimos ao seu redor. Segundo esta forma ele fez as 10 bases. Todas tinham uma fundição, uma medida e um mesmo tamanho. Fez ele, então, 10 pias de bronze. Uma pia continha 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases, uma pia. E ele pôs 5 bases no lado direito da casa e 5 no lado esquerdo da casa, e colocou o mar no lado direito da casa, em direção ao oriente, defronte ao sul. E Hirão fez as pias e as pás e as bacias. Assim, Hirão terminou de fazer toda a obra que fez ao rei Salomão para a casa do Senhor. Os 2 pilares e os 2 globos dos capitéis que estavam no alto desses 2 pilares, e as 2 redes para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam no alto dos pilares. E 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 fileiras de romãs para uma rede, para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam sobre os pilares. E as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, e um mar e 12 bois debaixo do mar, e as panelas, e as pás, e as bacias, e todos aqueles vasos, os quais Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze lustroso. Na planície do Jordão, o rei os fundiu, no solo argiloso entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar todos os vasos, porque eles eram muitíssimos. Tampouco o peso do bronze foi conhecido. E Salomão fez todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição. E os candelabros de ouro puro, 5 no lado direito e 5 no esquerdo,
diante do oráculo com as flores e as lâmpadas e as espevitadeiras de ouro, e as tigelas e as espevitadeiras e as bacias e as colheres e os incensários de ouro puro e as dobradiças de ouro, tanto para as portas da casa de dentro, o lugar santíssimo, como para as portas da casa, a saber, do templo. Assim, foi terminada toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado, a prata e o ouro e os vasos. Ele colocou entre os tesouros da casa do Senhor. Primeiro Reis, capítulo 8. Dedicação do templo. Então Salomão reuniu os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante do rei Salomão em Jerusalém, para que pudessem fazer subir a arca do pacto da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se reuniram diante do rei Salomão na festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes ergueram a arca. E trouxeram a arca do Senhor e o tabernáculo da congregação, e todos os vasos santos que estavam no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que estavam reunidos com ele, estiveram diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não podiam ser contados ou enumerados por causa da sua multidão. E os sacerdotes trouxeram a arca do pacto do Senhor até ao seu lugar, dentro do oráculo da casa, ao lugar santíssimo, bem debaixo das asas dos querubins. Porquanto os querubins estendiam as suas 2 asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam a arca e as suas hastes pelo alto. E eles removeram as hastes, de forma que as extremidades das hastes eram vistas fora, no lugar santo, na frente do oráculo, e não eram vistas na parte de fora, e ali estão até este dia. Não havia nada na arca, salvo as 2 tábuas de pedra, as quais Moisés ali colocou em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, quando eles saíram da terra do Egito. E sucedeu quando os sacerdotes haviam saído do lugar santo, que a nuvem encheu a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na profunda escuridão. Seguramente edifiquei para ti uma casa para nela habitares, um lugar firme para habitares eternamente. E o rei virou a sua face e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel se pôs de pé. E disse: Bendito seja o Senhor de Israel, o qual falou com a sua boca a Davi, o meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que retirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de que o meu nome pudesse nela estar. Mas escolhi Davi para estar sobre o meu povo Israel. E estava no coração de Davi, o meu pai, edificar uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. E o Senhor disse a Davi, o meu pai: Porquanto estava no teu coração edificar uma casa para o meu nome, fizeste bem ao teres isto no teu coração. Todavia não edificarás a casa, mas o teu filho que sairá dos teus lombos, ele edificará a casa para o meu nome. E o Senhor cumpriu a sua palavra que falou,
e me levantei no lugar de Davi, o meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor prometeu, e edifiquei uma casa para o nome do Senhor Deus de Israel. E pus ali um lugar para a arca, no qual está o pacto do Senhor, o qual ele fez com os nossos pais, quando os retirou da terra do Egito. E Salomão se pôs de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos em direção ao céu. E ele disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, no céu acima, nem na terra abaixo, que guarda o pacto e a misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti com todo o seu coração, que tem guardado com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste. Tu falaste também com a tua boca e com a tua mão o cumpriste, como é neste dia. Portanto, agora, Senhor Deus de Israel, guarda com o teu servo Davi, o meu pai, como lhe prometeste, dizendo: Não te faltará um homem no trono de Israel, de modo que os teus filhos atentem ao seu caminho, que andem diante de mim, como tu tens caminhado diante de mim. E agora, ó Deus de Israel, rogo-te, cumpra-se a tua palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Todavia, habitará verdadeiramente Deus na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não conseguem te conter, tanto menos esta casa que eu tenho edificado. Contudo, tem tu respeito pela oração do teu servo e pela sua súplica, ó Senhor meu Deus, para atentarem ao clamor e à oração, a qual o teu servo suplica diante de ti hoje, para que os teus olhos, noite e dia, possam estar abertos em direção a esta casa, em direção ao lugar do qual tens dito: o meu nome estará ali, para que possas ouvir a oração que o teu servo fará em direção a este lugar. E ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando eles orarem em direção a este lugar, e ouve tu no céu, o teu lugar de habitação, e quando ouvires, perdoa. Se qualquer homem transgredir contra o seu próximo, e lançando um juramento sobre ele para fazer com que ele blasfeme, e o juramento chegar diante do teu altar nesta casa, ouve no céu, move-te e julga os teus servos, condenando ao ímpio, para fazeres recair o seu proceder sobre sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuíres segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for abatido diante do inimigo, por terem pecado contra ti, e retornar a ti, e confessar o teu nome, e orar, e fizer súplica a ti nesta casa, então ouve tu no céu, e perdoa o pecado do teu povo Israel, e traz-lhe de volta para a terra que tu deste aos seus pais. Quando o céu estiver recolhido, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se orarem em direção a este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem do seu pecado, quando tu os afligires, então ouve tu no céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho no qual eles devem caminhar, e des chuva sobre a tua terra, a qual deste ao teu povo como herança. Se houver na terra fome, se houver peste, crestamento, mofo, locusta, ou se houver lagarta, se o seu inimigo cercar na terra das suas cidades, qualquer praga, qualquer enfermidade que houver, qualquer forma de oração e súplica que for feita por qualquer homem ou por todo o teu povo Israel, cada homem que conhecer a praga do seu próprio coração e estender as suas mãos em direção a esta casa, então ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e perdoa, e faz,
e concede a cada homem cujo coração conheces, conforme os seus caminhos. Pois tu, somente tu, conheces os corações de todos os filhos dos homens, para que eles possam te temer todos os dias em que viverem na terra que tu deste aos nossos pais. Além disso, acerca de um estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando sair de uma região distante por causa do teu nome, porque eles ouvirão do teu grande nome, e da tua mão forte, e do teu braço estendido, quando ele vier e orar na direção desta casa. Ouve tu no céu o teu lugar de habitação, e faz segundo tudo que o estrangeiro te clamar, para que todos os povos da terra possam conhecer o teu nome, temer-te como faz o teu povo, Israel, e que eles possam saber que esta casa, a qual edifiquei, é chamada pelo teu nome. Se o teu povo sair à batalha contra o seu inimigo, para onde quer que o enviares, e orarem ao Senhor em direção à cidade que tu escolheste e em direção à casa que edifiquei para o teu nome, então ouve tu no céu a sua oração e a sua súplica, e sustenta a sua causa. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu estiveres irado com eles e os entregares ao inimigo, de modo que esses os levem cativos para a terra do inimigo, longe ou perto, se na terra para onde forem levados cativos, eles tornarem em si e se arrependerem e fizerem súplica a ti na terra daqueles que os levaram cativos, dizendo: temos pecado e temos agido perversamente, temos cometido iniquidade, e assim retornarem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra dos seus inimigos, o qual os levou cativos, e orarem a ti em direção à sua terra, a qual deste aos seus pais, a cidade que tu escolheste, e a casa que edifiquei para o teu nome, então ouve tu a sua oração e a sua súplica no céu, o teu lugar de habitação, e sustenta a sua causa. E perdoa o teu povo que pecou contra ti, e todas as transgressões com as quais eles transgrediram contra ti, e dá-lhes compaixão diante daqueles que os levaram cativos, para que possam ter compaixão deles. Porque eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos possam estar abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, para atentares a eles em tudo que a ti clamarem. Porque tu os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falaste pela mão de Moisés, o teu servo, quando retiraste os nossos pais do Egito, ó Senhor Deus. E foi assim que, quando Salomão terminou de orar toda esta oração e súplica ao Senhor, ele se levantou da frente do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as suas mãos estendidas ao céu. E ele se pôs de pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que tem dado descanso para o seu povo Israel, segundo tudo o que prometeu. Não tem falhado nenhuma palavra de toda a sua boa promessa, a qual ele prometeu pela mão de Moisés, o seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como esteve com os nossos pais, que ele não nos deixe, nem nos abandone, para que possa inclinar os nossos corações a ele, para andarmos em todos os seus caminhos e para guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, os quais ele ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com as quais fiz súplica diante do Senhor, estejam próximas do Senhor nosso Deus, dia e noite, que ele sustente a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, em todos os tempos, de acordo com o que precisarem.
que todo o povo da terra possa saber que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Que o vosso coração, portanto, seja perfeito diante do Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e para guardar os seus mandamentos, como neste dia. E o rei, e com ele todo Israel, ofereceu sacrifício diante do Senhor. E Salomão ofereceu um sacrifício de ofertas de paz, o qual ele ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel dedicaram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do pátio que havia diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu ofertas queimadas e ofertas de alimento e a gordura das ofertas de paz, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era demasiadamente pequeno para receber as ofertas queimadas, e as ofertas de alimento e a gordura das ofertas de paz. E naquele tempo, Salomão fez uma festa, e com ele todo Israel, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, a saber, 14 dias. No 8º dia, ele despediu o povo, e eles bendisseram o rei, e foram até as suas tendas alegres e contentes de coração, por toda a bondade que o Senhor havia feito a Davi, o seu servo, e a Israel, o seu povo. Salmo número 11. Deus salva os retos e castiga os ímpios. Ao músico-chefe, Salmo de Davi. No Senhor eu ponho minha confiança. Como dizeis para minha alma, fugi como um pássaro para o vosso monte. Porque eis que os perversos curvam seu arco, eles deixam sua flecha pronta sobre a corda, para que eles possam secretamente atirar nos retos de coração. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu. Os seus olhos contemplam e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao perverso, e aquele que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os perversos ele fará chover laços, fogo, enxofre e uma horrível tempestade. Isto será a porção do seu copo, porque o justo Senhor ama a justiça. O seu semblante contempla os retos.